pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta para mais um episódio sobre Excel, nessa jornada de construção de conhecimento sobre esse conteúdo. No episódio anterior nós vimos sobre ordenação de dados, onde nós aprendemos a classificar e ordenar dados dentro de uma planilha ou dentro de uma base de dados no Excel. No episódio de hoje a gente vai ver alguns conteúdos diferentes, começando por congelamento de painéis. O congelamento de painéis é útil para quando você tem uma base de dados um pouco grande que consome a área disponível na tela para visualização, tanto na parte de linhas quanto na parte de colunas, e aí você utiliza esse recurso para poder fixar uma determinada região da tela enquanto você consegue descer, né, ou avançar para outras partes, mantendo aquela parte congelada. Já eu vou mostrar isso na prática como que faz. E para isso a gente vai utilizar aqui, eu vou baixar uma planilha que tem uma quantidade de registros grande para demonstrar como que funciona isso na prática. Então aqui eu vou pegar no site do IBGE aqui em estatísticas e eu vou procurar aqui alguma planilha para me baixar dentro desse site. Então a gente vem aqui em Downloads, procurar aqui alguma das pesquisas que eu sei que tem uma planilha grande, no caso essa estimativa da população. E a gente vai baixar aqui o Excel referente a essa base de dados. Então aqui nós podemos ver o XLS, vamos fazer o download. E agora a gente vai ver uma base de dados que tem registros que passa da linha dentro do campo de visão disponível na minha tela aqui no caso. E aí você às vezes vai estar trabalhando uma base e quando você vai explorando, né, descendo essas linhas, às vezes você precisa saber o que é essa coluna aqui mesmo. Aí você tem que voltar lá em cima para poder lembrar que isso daqui era o código da UF. E aí você pode, da mesma forma também, quando eu estou dando um exemplo aqui, você pode da mesma forma ter conteúdos que avança para a direita e você precisa saber quem que é o registro aqui nessa linha, né, mantendo uma visualização. Então, para resolver esse problema, nós temos a questão do congelamento de painéis, que ele fica aqui na parte de exibição, onde você tem a opção congelar painéis. E aí existe várias maneiras de congelar painel. Ele dá para nós aqui 3 opções, onde eu posso congelar a primeira coluna. O que isso faz? Ele mantém a primeira coluna fixa. À medida que eu avanço a rolagem para a direita, eu sempre vou visualizar essa primeira coluna. Uma outra opção é fazer o congelamento da linha superior. Então ele vai deixar a linha superior congelada e aqui agora ele retirou o congelamento da minha coluna. Então essa opção é útil quando você quer enxergar ali, né, alguma coisa importante que está na primeira linha. Uma outra forma de congelar painéis é utilizar a primeira opção, congelar painéis. E para isso você precisa definir o local que você quer que congele. Nessa opção, ele vai manter as linhas e colunas visíveis enquanto você rolar o resto do conteúdo da planilha. Ele vai manter congelado com base no local que você selecionou inicialmente. Por exemplo, se eu quero que fique visível para mim essas colunas aqui, essas 2 colunas e essas 2 linhas, eu preciso marcar a célula C3, porque quando eu pedir para congelar painéis utilizando essa primeira opção, ele vai congelar até uma linha antes da linha que eu estou selecionado e até uma coluna antes da coluna que eu estou selecionado. No caso, eu estou na C3, ele vai congelar a linha 2
e a coluna B. Então, eu vou fazer isso para vocês verem. Congelar painéis. Ele botou aqui uma linha para congelar as primeiras duas linhas e também congelou as primeiras duas colunas. Então, isso pode ser muito útil para você quando você tem uma base de dados muito grande e você deseja fazer esse congelamento para conseguir trabalhar e poder lembrar do que se trata cada uma das variáveis, ou até mesmo quando você tem talvez um relatório, por exemplo, que teria o nome de uma pessoa e as várias informações sobre ela. Quando você navegar aqui para o lado direito, você precisa saber de quem que é aquele registro em questão. Então, essa dica é muito útil, muito importante e é algo simples de se fazer. Basta lembrar que você tem que ir em exibir, congelar painéis e fazer a configuração do jeito que melhor te atende. Então esse é o conteúdo relacionado a congelamento de painéis. Aqui na parte contextual, só para exemplificar, é um recurso bem simples, como eu já falei, porém um item que muitas pessoas não sabem fazer. Então, congelar painéis, como a gente viu na prática, é fixar uma parte da planilha para quando a gente vai fazer o rolamento da planilha, a gente consegue continuar enxergando as informações importantes, tanto nas linhas quanto nas colunas. Então, é um conteúdo simples, porém é útil para todas as situações. E nesse vídeo, como esse item é simples e rápido, eu vou colocar mais conteúdos. Então, a gente vai avançar aqui para a próxima planilha. Vocês vão ver que algumas planilhas eu mudei de ordem daqui para frente para poder trazer conteúdos semelhantes junto no mesmo vídeo. Mas é a mesma planilha que eu disponibilizei no conteúdo que está lá na descrição dos vídeos. Se você ainda não assistiu os episódios anteriores, talvez você não saiba, né, que essa é uma jornada onde nós estamos criando conhecimentos sobre Excel desde o nível mais básico até o nível mais avançado, etapa por etapa, passo a passo, e você pode encontrar aqui na descrição desse vídeo o link que te leva aí para a playlist com todos os episódios anteriores, um link para o conteúdo complementar, que é essa planilha mais um e-book sobre Excel. E se você não viu os episódios anteriores, você pode voltar através desse link e assistir, e depois continuar aí na jornada com a gente. Se você está chegando agora, já deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha os vídeos, comenta aí o que você achou e vamos junto nessa jornada. O próximo episódio agora a gente vai falar, dentro desse mesmo vídeo, sobre nomear variáveis. A nomeação de variáveis ela é útil para quando você precisa escrever várias fórmulas dentro de uma planilha, ou você precisa trabalhar com planilhas diferentes dentro de uma pasta de trabalho, onde você vai ter vários cálculos e fórmulas que você precisa fazer referência a alguma célula específica dentro daquela planilha. Então você pode criar um intervalo nomeado, é como se fosse uma variável, né, dentro de um ambiente de programação, por exemplo, para quem entende de programação. Então, em resumo, para facilitar aí o trabalho quando você está montando essa planilha, você pode nomear algumas células chamando ela de um nome específico, né? Criando variáveis, e assim quando você vai escrever ali as fórmulas, você pode utilizar o nome dessa variável ao invés de fazer a tradicional referência, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, alguns casos aqui que eu vou demonstrar. Tem aqui uma base de dados com alguns valores, né? Por exemplo, valor investido em marketing, clientes adquiridos. Esse aqui é um exemplo de custo de aquisição de cliente, um indicador da área de marketing. A gente tem, então, um custo de aquisição de clientes. A gente tem aqui o tempo de vida desse cliente, o ticket médio da transação desse cliente, ou por cliente, o ticket médio de valor por transação e a margem bruta ali de um produto. E aí a gente tem aqui, então, o valor do cliente, que é uma variável.
Aí aqui tem o exemplo, as células com os valores já estão nomeadas, considere para a fórmula o seguinte. Então, qual que é o valor do cliente? A gente vai escrever aqui exatamente igual ele sugere. E vocês vão ver que vai ter algumas variáveis, como por exemplo t, vida, cli. Tá vendo que eu comecei a escrever, ele já sugeriu para mim. Da onde vem isso? Vem de variáveis nomeadas que foram feitas aqui nessas células. Se você observar, ele já entendeu que é esse cara aqui, ó. Então a gente pode, se eu tentar escrever aqui também, por exemplo, se eu tentar escrever aqui G16, ele vai funcionar da mesma forma. Mas se eu quiser escrever aqui T vida cli, ele vai selecionar o G16 porque é uma variável que está nomeada. E aí eu vou escrever aqui vezes tkt tr, que é o ticket médio de transação por cliente, vezes o ticket de valor, vezes a margem bruta. Então tem ali um valor do cliente, né, seguindo essa lógica. E agora ele está pedindo aqui para a gente fazer a definição desse nome para CLV. Então, nesse caso, assim como tem já nome nessas variáveis aqui, aonde eu consigo ver que existe um nome atribuído a essa variável. Você já consegue observar aqui, ó, em cima, perto da barra de fórmulas, você consegue enxergar aqui a caixa com o nome da célula. No caso aqui, I13 está mostrando aqui para mim. Quando eu clico aqui no intervalo que está nomeado, ele vai mostrar o nome do intervalo. E a gente consegue também fazer isso aqui em fórmulas, definir nomes. Se a gente vier aqui em gerenciador de nomes, a gente consegue enxergar todos os nomes que estão atribuídos ou vinculados aqui dentro dessa pasta de trabalho ou dessa planilha, né? Dito isso, a gente vai nomear então essa célula para CLV, assim como está pedindo aqui nesse exercício. Então a gente vai clicar com o botão aqui, selecionar o intervalo a ser definido. Então a gente vem aqui em definir nome e a gente pode dar um nome para ele, assim como está pedindo CLV. Dessa forma, em qualquer lugar dentro da minha pasta de trabalho, eu vou conseguir utilizar, ao invés de chamar L14, que é a célula que eu estou selecionado, basta eu chamar CLV, que ele já vai fazer referência a esse valor que está ali. E aqui a gente tem várias opções. Eu posso definir um escopo para essa minha variável, que no caso, por padrão, está como pasta de trabalho, mas eu poderia mudar isso aí relacionado à minha necessidade. Eu não vou entrar no detalhe disso, porque o objetivo aqui é mostrar como nomear a variável e na maioria dos casos você não precisa mexer nesse escopo aqui. Então, ok, CLV é o nome da variável, ok, e agora a gente continua. Depois aqui nós temos uma outra fórmula a fazer, que o exemplo pede para a gente fazer aqui o ROI, né? Que é o CLV, que a gente acabou de calcular aqui em cima e definir um nome para ele, menos o custo de aquisição do cliente dividido pelo custo de aquisição de cliente. Ou seja, quanto que eu recebi de receita como cliente, menos quanto eu gastei para ter esse cliente. E aí, transformando isso em um percentual para entender qual que é o retorno. Então, a gente vai fazer a fórmula conforme sugerido aqui. Eu vou abrir um parêntese, vou chamar o CLV, igual parêntese CLV. Observem que agora ele já fez o vínculo com a célula que eu marquei agora, menos o CAC dividido por CAC. Então aqui a gente já tem agora um ROI de 17,6%. E ele pede para definir também o nome dessa variável para ROI. Então a gente vai definir aqui o nome dessa variável em fórmulas, definir nomes, e eu vou chamar de ROI.
ROI vem da sigla Return on Investment, que é o retorno do investimento. Ok, então a gente tem aqui agora resolvido esses exemplos junto com vocês. Agora chegou a hora importante, que é para vocês fazerem o exercício proposto aqui embaixo nessa planilha. Então pause o vídeo, tenta fazer o exercício e na sequência a gente volta juntos para fazer a solução. Muito bem, pessoal, vamos resolver esse exercício proposto aqui. Então, o exercício pede para nós aqui montar um painel de indicadores, né, um dashboard, conforme o que pede em cada item. Basta clicar numa fórmula, criar uma fórmula dentro dele, com o nome da variável que deseja exibir. Então, praticamente o exercício por si só ele já se resolve dando as instruções aqui. Então, basta a gente montar esse painel. Então, a gente precisa aqui do ROI, que seja exibido o ROI aqui dentro desse quadro que está sinalizado de vermelho. Então, a gente vai colocar igual. Como a gente nomeou as variáveis já no exercício ali, nos exemplos, basta a gente escrever aqui ROI. Feito isso, eu tenho aqui já o meu ROI dentro desse dashboard, dentro desse quadro do painel. Então a gente vai aumentar aqui as casas decimais para ficar um pouco mais visual. E aí, obviamente, poderia colocar label, legenda, para facilitar entender o que é isso. Então aqui é o ROI, né? Então a gente sabe que esse cara aqui é o ROI. Depois a gente vai ter aqui o CAC e o CLV. O ROI é o retorno do investimento, o CAC é o custo de aquisição do cliente. Então a gente vai fazer aqui igual a CAC, então tá ali. E o CLV é o Customer Life Cycle Value, que é o valor do tempo de vida do cliente, ou seja, quanto esse cliente vale durante o tempo que ele fica como cliente da sua empresa. Então a gente vai usar aqui o CLV, que foi o nome que a gente deu lá em cima. Então a gente tem nesse exemplo fictício, obviamente aqui, é um custo para trazer um cliente de 8.000 e a gente tem aqui um retorno, né, de 9.000, retorno não, né, o valor que esse cliente traz de 9.400. Obviamente você tem daí um ganho ali de R$1.400 com esse cliente ou com cada cliente. E aí, então aqui nós quase montamos o nosso painel. Por último aqui ele pede ou sugere aqui para criar um indicador visual, né, uma carinha. É aquela carinha que se está feliz, se está bom, ou se triste, se está ruim. Então a gente consegue fazer esse tipo de indicador visual aqui dentro do Excel também, utilizando ali uma fonte que existe, né, que é o Wingdings aqui. Então a gente vai fazer um indicador criando essa carinha visual para a gente saber em relação aqui ao retorno, né? Se o retorno, o ROI, for maior do que zero, então a gente vai ter, né, uma carinha. Se o retorno for igual a zero, a gente vai ter outra carinha. E se não, a gente vai ter uma outra carinha. E aí aqui, cada carinha dessa é correspondente a uma letra. E aí, conforme a formatação dessa fonte que a gente vai fazer, ela vai transformar isso num emoji ou um emoticon que vai sinalizar essas diferenças para nós. Então vamos fazer aqui na prática, vocês vão entender. Eu vou criar uma fórmula, uma função aqui dentro, utilizando a função C. Então C, que a gente já viu como fazer antes, C, o ROI, né, eu posso chamar aqui essa célula que a gente usou como referência, eu poderia escrever aqui também a variável nomeada, porque ela já existe ali, então fica mais fácil. Se o ROI for maior do que zero, então a gente vai escrever aqui, como está sugerindo, a letra J, maiúscula. Se não, se o ROI for igual a zero, então eu vou fazer um outro C aqui. Se o ROI for igual a zero, então a gente vai ter aqui um outro caso, que é a K. E aí, se não, por último, eu vou escrever um L. E aí fecha aqui o C, fecha o C, beleza. Está mostrando para mim o J, porque o ROI está maior do que zero. Então, eu pedi para mostrar o J.
Mas e agora para ver a bendita da carinha que a gente comentou? Basta a gente mudar a fonte aqui para essa fonte que está sugerida ali, que é o Wing Jinx. E aí vocês conseguem enxergar aqui agora que a gente já tem aqui uma informação legal. Vou mudar aqui agora o nosso ROI para dizer, por exemplo, que o custo fosse 10 mil. Ops, não posso mudar aqui, na verdade eu tenho que mudar lá no topo, né? Vamos trazer aqui vamos aumentar aqui o valor investido para 500 mil. Agora deu um ROI negativo, né? Aqui a carinha ficou triste. Por que não mudou automático quando eu alterei aqui o custo de aquisição do cliente? Porque, na verdade, está nomeado aqui, em todas as células eu usei essa referência. Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar e ficar feliz aqui de novo a nossa carinha. E aí, obviamente, a gente pode fazer o uso ali de formatação condicional, que é o que a gente já viu em episódios anteriores. Fica o desafio para você implementar isso aqui. Fazer uma formatação condicional, da mesma forma que a gente fez o C para apresentar uma carinha, fazer a formatação condicional para que seja colorida essa carinha com verdinho se estiver feliz, com amarelo se estiver ali neutro, ou com vermelho se estiver negativo. E aí começa a se criar painéis interativos ou informações visuais que ficam mais fácil de você analisar, tomar uma decisão com base nesses dados. Muito bem, pessoal, para o vídeo de hoje era isso. Nos próximos episódios a gente traz mais conteúdo. Eu vou parar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilha, curta, comenta, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E eu espero te ver em breve. Um abraço e até mais.